Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. Nesta edição, nós vamos conversar sobre a ética em pesquisa, que é regida por uma comissão nacional e neste ano ganhou uma lei que estabelece regras e boas práticas para pesquisas com seres humanos por instituições públicas e privadas no Brasil. A nova lei, sancionada em 28 de maio de 2024, também institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Este é um tema de grande importância para a pesquisa científica no Brasil, pois envolve questões como a segurança, os direitos e o bem-estar dos participantes, além da integridade da própria ciência. Quem conversa conosco sobre este assunto é a coordenadora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, e da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, Laís Alves de Souza Bonilha. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Quem também discute esse assunto é o membro do Comitê de Ética em Pesquisa e também da CONEP e coordenador do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da UFN, Diego Zanella. Seja bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite. Eu começo então perguntando para a professora Laís. Como que se deu então o desenvolvimento da ética em pesquisa aqui no Brasil? O desenvolvimento da ética em pesquisa no Brasil seguiu um movimento que foi mundial, especialmente após a Segunda Guerra, numa preocupação com as pessoas que participariam de pesquisa por causa dos horrores que todo mundo soube pós-guerra. Então, em torno de 1980, já começou a ser discutido no Brasil de forma mais intensa a necessidade de regulamentar a participação das pessoas em pesquisas, né? Pesquisas com seres humanos. Então, em 1988, a gente tem a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta, a resolução, inclusive a resolução número 1 do Conselho Nacional de Saúde, a primeira resolução, que regulamenta a pesquisa com seres humanos do Brasil. Depois foi seguida pela 196, que aconteceu em 1996, e em seguida foi seguida também por uma outra resolução que substituiu a 196, que é a 466, que é de 2012. E em seguida, já reconhecendo, durante a publicação da 466, que havia uma lacuna, uma necessidade de regulamentar pesquisas que eram específicas das ciências humanas e sociais. Então, as pessoas se mobilizaram e criaram uma resolução que é específica das ciências humanas e sociais, que é a resolução 510, que aconteceu, foi publicada em 2016. E, professor Diego, qual a importância da ética em pesquisa, então, com os seres humanos e por que os pesquisadores precisam ter essa preocupação ética? Por que é tão importante pensar sobre isso? Bom, acho que uma ótima pergunta é essa. A ética em pesquisa com seres humanos ela é muito importante porque, em primeiro lugar, ela visa defender e proteger as pessoas que participam dos estudos, independente da natureza deles, obviamente porque se tem o objetivo de não cometer nenhum tipo de dano ou de atrocidade que, enfim, a professora Laís, na resposta da questão anterior, comentou, né? Aquilo que já aconteceu no passado, ou seja, nós não temos o interesse de que isso volte a acontecer. E é por isso que nós precisamos, então, olhar e pensar cada vez mais em diretrizes éticas, em ética em pesquisa, de forma clara, objetiva, que proteja principalmente quem participe de pesquisa, mas também outras pessoas que estão relacionadas, como as instituições, os próprios pesquisadores, mas o ponto central da preocupação da ética em pesquisa é quem participa da pesquisa, que ele não seja desrespeitado, que ele não tenha os seus direitos violados, né, que ele seja protegido, que nenhum dano lhe aconteça. Esse é o principal motivo, né, de por que termos ética em pesquisa. Um segundo motivo que poderia ser dito é de que a ciência ela se torna melhor com ética, né? Ciência com ética é muito melhor do que uma ciência sem ética, né? Bom, esse seria um outro ponto que a gente poderia avançar e olhar muito melhor, mas eu apontaria essas duas razões como as principais razões de por que termos ética em pesquisa. E, professora, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho de como que é
feito essas orientações? Como é feito esse trabalho aqui dentro da Universidade Franciscana também com os pesquisadores que fazem pesquisa com seres humanos? O Comitê de Ética em Pesquisa da universidade, assim como a própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, são órgãos, né, que realizam muitas atividades de capacitação, de qualificação, de treinamento de todas as pessoas envolvidas, sejam elas os pesquisadores que conduzem as pesquisas, mas também de clarificação, né, de explicação para os próprios participantes, para que eles saibam, tenham consciência de quais são os seus direitos, né, ao participar de uma pesquisa. Então, são realizadas diversas atividades. De forma específica, aqui na Universidade Franciscana, a gente tem atividades anuais, um seminário anual sobre ética em pesquisa, nós temos diversas participações nos cursos, nas salas de aulas com os professores, atividades educativas com os estudantes, né? Então, são atividades que visam promover a educação em ética em pesquisa. E, professora Laís, eu trouxe aqui alguma coisa mais para nós exemplificarmos também para o pessoal de casa a função principal, então, da CONEP. Em relação às vacinas da Covid-19, como que foram avaliados, então, esses protocolos de testagem nas pessoas por parte da CONEP? Como que é essa funcionalidade? Bem, a CONEP, ela regula, né? Ela é um órgão que é responsável pela organização de todo o sistema CEP-CONEP, e os CEPs são CEPs autônomos, né? Então, a avaliação do CEP, ela realmente é autônoma, mas a CONEP é que organiza, é que edita, por exemplo, as resoluções, identifica assuntos novos que precisam ser contemplados. Então, durante a pandemia de Covid-19, o sistema CEP-CONEP também foi pego de surpresa, né, como toda a sociedade, e se viu muito demandado, porque naquele momento, já de acordo com o que o Diego vem dizendo, né, a ciência ela é necessária para a sobrevivência do ser humano. Inclusive, a gente chegou hoje onde chegou os avanços tecnológicos de medicamentos, de qualidade de vida, enfim, né, todos até os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia são frutos realmente de pesquisa, desenvolvimento da ciência. Então, a sociedade como um todo necessita fazer pesquisa. E as pessoas, com muita frequência, participam de pesquisas e precisam ser protegidas. Então, naquele momento, foi um momento assim, muito significativo para o sistema CEP-CONEP, porque nós não tínhamos medicamentos disponíveis, né, para resolver a Covid, e também não havia vacina para evitar que as pessoas contraíssem a doença, desenvolvessem a doença. Era uma doença realmente com uma mortalidade enorme. Então, o sistema CEP-CONEP, naquela necessidade e identificando que seriam produzidas muitas pesquisas, não apenas para vacinas, mas também para medicamentos, tratamento da doença, de quem contraísse a doença, seria necessário, então, que o sistema se organizasse para fazer muitas avaliações, porque as propostas começaram a aparecer, começaram a surgir em busca de uma solução para uma condição que estava todo mundo aí muito desesperado, né? Então, o sistema CEP-CONEP se organizou da seguinte forma: centrou na CONEP todos os protocolos de pesquisa que tinham relação com a Covid-19, fossem vacina, fossem novos medicamentos. E assim conseguiu controlar o tempo em que era analisado e emitido então, o parecer, para que os pesquisadores pudessem desenvolver a pesquisa, e ao mesmo tempo controlar a qualidade, né, do que era proposto naquele momento, no sentido de garantir a segurança do paciente e do participante de pesquisa. Em algumas situações eram pessoas saudáveis, em outras situações eram pessoas que já tinham contraído e desenvolvido a doença. Então, nós nos organizamos para a proteção tanto do participante de pesquisa, quanto para que o resultado, como o Diego também já disse, o resultado da pesquisa fosse um resultado confiável e, consequentemente, a gente pudesse usufruir desse conhecimento seguro. E, professor Diego, ainda falando em relação a essa proteção aos participantes, eu gostaria de lhe perguntar quais são os mecanismos que protegem, então, os participantes de pesquisa e o que a lei traz de mudanças para esses protocolos de proteção. Nós temos vários mecanismos de proteção, né? Um desses mecanismos é de que o próprio participante de pesquisa ele tenha conhecimento de quais são os seus direitos, de que garantias
ele pode dispor ao participar de uma pesquisa. Essas garantias, esses direitos que são expressos no termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que registra o consentimento, né? Ou seja, o momento em que o participante da pesquisa ele é esclarecido, ele é orientado sobre tudo o que vai acontecer durante a participação dele na pesquisa. Então, ele precisa saber, o pesquisador deve comunicar, né, orientar esse participante sobre todas as fases, as etapas, quais são os riscos que eventualmente podem acontecer e também os benefícios que ele pode esperar dessa participação na pesquisa. Então, esse documento é um documento importante porque ele traz uma série de garantias, é explicitado os direitos que esse participante tem. Então, aí a gente tem um mecanismo, né? Nós temos um mecanismo de proteção, mas, obviamente, a efetiva proteção é de que a ciência ela funcione, de que tudo que seja proposto em termos de experimentação esteja embasado em uma fundamentação, uma revisão teórica, que haja um conhecimento aprofundado e testagem anterior ao que vai ser proposto, né? Dependendo se é um medicamento, um novo medicamento, por exemplo, que ele tenha passado por outras etapas de experimentação até se ter uma segurança, uma eficácia de chegar no momento de fazer uma experimentação com seres humanos. E professora Laís, em relação também ainda à nova lei, o controle social da ética em pesquisa com seres humanos, como que ele fica perante essa nova lei? Olha, não ficou muito bom não, viu, Laís? O controle social, bom, a CONEP, essa instância máxima do sistema CEP-CONEP, ela é hoje uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, que é garantido por lei, junto com a lei referente ao SUS na Constituição. Então, o que aconteceu é que, a partir da nova lei, houve um pleito para retirar a CONEP, essa instância nacional, do Conselho do Controle Social. Então, a lei descreve ali, inclusive de modo inadvertido e não adequado, na nossa opinião, ela retira do controle social, que é o melhor lugar para estar, uma comissão desse porte e dessa importância para a proteção de todos os brasileiros durante sua participação na pesquisa, ela retira a CONEP do controle social e coloca a CONEP numa secretaria que é relacionada à ciência e tecnologia do Ministério da Saúde, que hoje se chama CEPTICS. Na nossa opinião, o problema nesse sentido é porque justamente na CEPTICS é que tem outras ações sendo desenvolvidas com relação ao momento de propostas referentes à indústria, produção de medicamentos, a aquisição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde para distribuição na assistência à saúde, não tem uma relação com pesquisa, né, a assistência, e nesse sentido existe ali um conflito de interesses, né, e esse é um problema muito grave porque o sistema CEP-CONEP, a análise ética em pesquisa, ela precisa ser realmente livre, não pode estar relacionada a nenhum outro interesse. Então, quando existe interesse conflitante, como existe nessa situação, para nós existe uma preocupação muito grande, porque as pessoas que deliberam sobre a possibilidade da pesquisa acontecer, elas podem ser de alguma forma influenciadas ou assediadas para um parecer que seja favorável a uma pesquisa que coloque em risco os participantes de pesquisa. Então, para nós, não ficou muito bom. Nós temos uma expectativa com relação ao decreto ainda, e esperamos que nesse decreto essa condição de risco ela seja realmente contemplada e que seja reduzida essa situação ruim. Não sei se o Diego pensa diferente, Diego. Eu concordo com você, Laís. Eu, inclusive, enfatizaria um pouquinho, um elemento a mais aí, que é uma quebra, né, do ponto de vista histórico de desenvolvimento da ética em pesquisa, que é, historicamente, o lugar da ética em pesquisa no Brasil é no controle social, né, vinculado a uma instância de controle social, o Conselho Nacional de Saúde. E com essa nova lei, nós temos a retirada, né, da ética em pesquisa desse lugar
e, de alguma forma, um desrespeito com esse surgimento, com esse início da ética em pesquisa no Brasil, como a Laís apontou lá no início do programa, né, ao trazer aí a primeira resolução de ética em pesquisa no Brasil, é a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, então esse é um espaço importante, né, de regulação, de discussão, de defesa dos direitos, e obviamente a ética em pesquisa surgiu no Brasil nesse espaço, e essa ruptura, né, essa quebra agora com a nova lei não é muito boa, né? Ela tem aí alguns problemas, a Laís já apontou aí que é um possível conflito de interesses, entre outras coisas que podem surgir. Mas, obviamente, a lei ela não está ainda no seu todo regulamentada, então a gente ainda tem algumas etapas pela frente, a gente precisa aguardar para poder observar e analisar o que vai acontecer, né? Se algumas das suspeitas que nós temos, elas se concretizarão ou não, né? Mas a gente precisa aguardar ainda um pouco, mas acho que esse é um ponto importante, né? A ética em pesquisa, ela se nutre, ela se alimenta nesse diálogo com o controle social e retirá-la é um ponto frágil. E, professor, existe um prazo para que a lei seja totalmente regulamentada? Não tem um prazo, não tem um prazo específico para que a lei seja regulamentada. A gente aguarda que o regulamento seja publicado no menor prazo possível, né? Mas não há um prazo específico. Como comparação, a gente sabe que tem outras leis que tiveram um tempo muito maior, às vezes mais de ano, 2 anos, aguardando o regulamento, e a gente espera que não seja isso, porque quanto mais tempo demorar pelo regulamento, mais prejudicado fica o sistema, né? Ou seja, você tem dificuldades de operar, de lidar, e a gente tem uma lei que é inoperante em algum sentido, porque tem artigos, tem itens específicos dela que dependem do regulamento para aplicação. Esta edição, então, do nosso programa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença da Laís, que direto lá do Rio de Janeiro, então, está conversando conosco aqui no programa Novas Fronteiras. Muito obrigada pela disponibilidade. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com vocês e falar sobre esse tema tão importante que é o Brasil. Professor Diego Zanella, também muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco aqui no programa. Eu que agradeço o convite por falar desse tema que para mim é sempre muito importante. Eu tenho muito interesse de estudo, de pesquisa no tema, então agradeço muito o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por estar conosco em mais um Novas Fronteiras e até a próxima. Tchau, tchau!